Ok, então o número 2 está falando. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Aí nós temos lápis, canoa, abacaxi, jovem. Primeiro que a gente acentua o lápis, tá? Então, já é acentuada a letra A. Letra C. Saudade, ônix, orquídea. Então, aqui, ó. Saudade, ônix, grau e orquídea. Grau não é acentuado, saudade também não. Orquídea. Orquídea é acentuada no I, ok? Letra D. Légua também é acentuado, tênis também. E letra E, açúcar é acentuado. Então, a única sentença que não é acentuada é a letra B. Ruim, sozinho, aquele traiu. Esse estava fácil, né, gente? Letra número 3. Todas as palavras abaixo obedecem à mesma regra de acentuação, exceto... Gente, tomem bastante cuidado com essas palavrinhas. Exceto nenhuma que não é acentuada, porque muitas dessas aqui caem na prova, tá? Vamos lá. Então, a letra A, já. Então, todas as palavras obedecem à mesma regra de acentuação, exceto. Então, já, nós, a, dó e pés. Nesse caso, o já termina com A, ok? O nós, OS. Então, esses dois têm a mesma regra. A também, termina com A. E pés, termina com ES. A gente viu aqui que acentuamos as oxítonas terminadas em as, es e os, ok? Então, nesse caso aqui, as oxítonas, as monossílabas, né, oxítonas, nós temos aqui, ó, já nós. Então, já, sim, nós, a e pés. A única que não segue é dói. Por quê? Dói termina com i. Então, nesse caso, o dói não faz parte, né, da mesma regra de acentuação. Porque, na verdade, o dói, nesse caso, ele é dissílaba, ok? Ele é dissílaba. Então, ele não, nesse caso, desculpa, nesse caso, o dói não é acentuado, ok? Vamos lá. Encontro vocálico. Ocorre quando duas vogais ou uma vogal e uma semivogal ocorrem juntas na mesma palavra, porém, com sons separados. Os encontros vocálicos são classificados em ditongo, que é quando eu tenho encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, i ou u. Então, eu tenho o a, ele é considerado uma vogal, e o i é uma semivogal. O e, né? Uma vogal e o i com semivogal. E da mesma forma com azeite e água, e ai. Ok? Entenderam? Ok, gente? Sim. Gente, voltando ao exercício lá do exercício número 3, acabei de ver aqui. O dói, ele recebe acento sim, mas ele não é da mesma regra, tá? Ele não é da mesma regra que os outros, ok? Vamos lá. Hiato é quando tem encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, quando eu for fazer, né? Quando eu for falar, né? Por exemplo, país. Então, vai ficar o pai
e o is depois. Saúde, saúde. Então, eles sempre vão ficar ali separados, ok? Nesse caso, quando a vogal se separa, nós chamamos de hiato, ok? Quando a vogal se separa e é pronunciada em sílabas separadas. Tritom, o encontro de semivogal, vogal e semivogal. A gente chama de SVVSV. É Uruguai, iguais. Então, a gente sempre vai ter três, né? Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Tudo junto, né? Quando a gente vai separar, elas vão permanecer juntas. Ok, gente? Exceção do hiato. Como a língua portuguesa, né? Nós temos exceções. Os hiatos com vogais repetidas não são acentuados. Por exemplo, Sara, Moca. Por quê, gente? Eu tenho duas vogais repetidas. Então, vou não vai ser acentuado. Crê, enjoo, lei, ok? Olha lá, mais um exercício. Em contas alternativas, as palavras apresentam, respectivamente, um hiato, um ditongo e um tritongo. Rapidinho nós vamos fazer essa, tá? Letra A. Diáspora, balões e Paraguai. Saíram ruim Paraguai. Caetano, mãe, saída. Uruguai, caneta, cachorro. Caderno, amigo, comboio. Qual é a resposta certa, gente, aqui? Qual é a resposta certa? Alguém sabe? Já pode colocar no chat que eu já vou corrigir. Essa eu não sei. Assim. Mais alguém? Vamos lá. Gente, nesse caso, a certa é a letra A. Acho que é ao C. Gente, é a letra A. Por quê? Quando eu faço, né, a separação de diáspora, né, eu separo o I do A. Então, fica diáspora. Vai ficar o I numa sílaba e o A numa outra. Então, nesse caso, eu tenho um hiato, ok? A gente sempre fala que o hiato, né, a gente tem separação das vogais, né? Uma vogal e de uma outra vogal. Ok. Ditongo, encontro de duas. Quando eu separo balões, nesse caso, eu estou separando ba do lões, balões. Então, eu tenho a junção do O com o E, ok? Formando o sim de tom. E o tritongo, eu já falei que eles são os três juntos, né? Vogal, semivogal e vogal. Não, semivogal, vogal e semivogal. O semivogal, o A vogal e o I semivogal. Então, eles ficam todos juntos na sílaba, ok? Então, ele vai ficar pá, com PA, spa, traço, né? RA, traço, guai, tudo junto, ok? Então, se os três vão ficar juntos, então a letra A. Por quê? Nós vamos ter exatamente um hiato, um ditongo e um tritongo, ok, gente? Alguma dúvida? Então, vamos para número 2. Número 2. Apenas uma das alternativas abaixo não apresenta uma sequência de ditongos. Identifique. Vamos lá, gente. Qual vocês acham que é essa? Podem falar aqui no chat. Letra B.
Gente, na verdade é letra B essa, tá? Por que letra B? Vamos lá. Triton. Paraguai. Fica tudo junto, que a gente já viu lá em cima que fica, né? Guai. Iguais. Iguais. Ó, iguais. Eu separo iguais. Então, na verdade, né? Ai, desculpa, gente. Não apresenta sequência de tritons. Tá confundido aqui. Apenas uma alternativa abaixo não apresenta uma sequência de tritons. Então, Paraguai, iguais e quaisquer são tritons. Porque Paraguai fica tudo junto com aí iguais a mesma coisa e quaisquer é a mesma coisa. Letra B. Quão. Letra quão. Quando a gente separa o quão, né? Na verdade, aqui o quão, alguém, alguém. Nós temos aqui só duas. Na verdade, nós temos o ditongo na letra B. E Guaratinguetá, quando nós separamos Guaratinguetá, ele não tem tritongo, sim ditongo, que vai ficar Guá, aí depois Urá, Tinguetá. Ele não tem encontro de duas semivogais e uma vogal, não, tá? Ele é só uma vogal com uma semivogal. Saguão. Saguão. Ok, eu tenho encontro de três. Uruguai, a mesma coisa. Igual. Gente, saguão. Uruguai. Pensa bem nessa. E letra D. Quaisquer. Sim, quais, traço, quer. Averiguei. Averiguei. E enxaguou. Nesse caso, o enxaguou, ele vai ficar enxagu traço o ok? Então, gente, acerta a letra B nesse caso. Quão alguém Guaratinguetá. Unidade 4, aula 1, ortografia do hífen agora. Ortografia 2. O hífen é um sinal usado para formar palavras compostas, né? Divisão silábica, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. Regras do hífen. Não usamos hífen para unir vogais diferentes. Então, por exemplo, autoestrada, desde ontem, videoaulas, autoescola e semi-analfabeto. Então, a gente não usa hífen para unir vogais diferentes. Não se usa hífen para unir consoantes diferentes. Então, ou seja, nós temos aqui hipermercado. Então, eles vão ficar tudo junto. Superbactéria, por quê? Porque aqui eu tenho o R e o B. Ou seja, nós temos encontro de R com B. Então, não se usa hífen para unir consoantes diferentes. E nem supereconômico. Ó, supereconômico. Não se usa hífen para unir consoantes com vogal. Aqui eu tenho R com A ativo. Interescolar, o R com E. Supereconômico, R com E, ok? Eu acredito que aqui, né, supereconômico está, na verdade, aqui, né? Supermercado sem bactéria. Usa-se hífen para separar vogais iguais. Então, quando nós temos vogais iguais, aí sim nós usamos o hífen. Micro-ons, micro-hífen organismo. Anti-hífen inflamatório. Autoobservação. Porque nós temos uma vogal, né? Separando ali, e depois nós temos outra vogal. Então, tem a mesma vogal. Se é a mesma vogal, então, separamos. Usa-se hífen para separar consoantes iguais. Da mesma forma que funciona com as vogais, também funciona com as consoantes. Super romântico, RR. Hiperresistente, RR.
bibliotecário, bebê, super promoção, supermãe. Ok? Usa-se hífen com um prefixo por pré-pós. Então, sempre que vocês ouvirem esses prefixos, né, se vocês virem esse prefixo, vocês sabem que vai ter que usar hífen. Pós-graduação, pré-natal, pró-vida. Importante, além da aplicação das regras, temos que saber o seguinte: se o segundo elemento começa com R ou S, duplicam-se essas letras, tá? Então, vamos lá. Mini saia, olha lá, mini saia, nós temos esse aqui, ó. Nós temos esse aqui, tá vendo? Se o segundo, ó, se o segundo elemento começar com R ou S, a gente vai duplicar. Começou com S aqui, mini saia, não vai separar, ele vai continuar junto, mas a gente coloca mais um S aqui. Ultrassom, mesma coisa. A gente, né, não vai separar, vai acrescentar mais um S. Por quê, professora? Porque a regra diz que se a palavra tiver um S, né? Se o segundo elemento começar com S ou com R, eu tenho que duplicar. Como eu descubro o segundo elemento? Separando. Anti-rugas. Se a gente souber já que tem um R, então a gente não vai separar, tá? Pode até separar para identificar o R, mas na hora, né, de mostrar qual é a correta, não pode separar. E tem que duplicar. Se aparecer o R aqui, vai ter que colocar o R do outro lado, tá bom? Autossuficiente. Autossuficiente é a mesma coisa. Agora vamos lá para os nãos, né? Os nãos, depois as exceções. Não se usa hífen entre palavras compostas com elementos de ligação. O que são elementos de ligação? De, a, com, de, ok? Mão de obra, dia a dia, então não vai ter hífen. Café com leite, bicho de 7 cabeças, cara de pau, pé de moleque. Agora, se não houver elemento de ligação, há hífen. Ou seja, arco-íris, não temos elementos de ligação no meio. Ó. Arco-íris ficou separado, porque não tem elemento. Guarda-chuva, vagalume, pega-pega, ping-pong. Como consequência, não usaremos hífen em locuções com palavras repetidas. Então, como consequência disso, né, a gente não vai usar o hífen. Por exemplo, dia a dia. Dia a dia, nós temos duas palavras repetidas. Não usamos hífen. Corpo a corpo, mesma coisa. Porta em porta, gulu-gulu e blá, blá, blá. Então, nesse caso, né, não usaremos hífen em locuções com palavras repetidas. Então, aqui, ó, vai até aqui, ok? Dia a dia, corpo a corpo, passo a passo, porta em porta, dessa regra. Exceções do hífen. Arco da velha. Palavras com hífen, olha lá, temos as exceções, porque sempre, né, a gente tem exceções na língua portuguesa. Então, arco da velha, a professora apareceu lá, ó, o elemento que a senhora falou. Apareceu, mas aí são exceções. Ou seja, estão em algumas palavras que ainda obedecem esse nome de colocar o hífen, tá? Então, ó, arco da velha, mais que perfeito. Água de colônia, queima-roupa. Então, preste atenção nessas palavras, tá ok? Palavras com hífen, olha lá. Nas palavras com hífen, quando a gente fala sobre espécies botânicas, zoológicos, animais, animais zoológicos, zoológicas, nós temos que colocar o hífen. Dente vir, erva doce, olho de boi, bico de papagaio. Olha lá, bico de papagaio. Ó, bico de papagaio com hífen. Você deve memorizar, antes de palavras com H, a hífen, tá? Vamos lá. Semi-hospitalar, lá o H apareceu. Então, a hífen. Subhepático, a hífen aqui também. Ultra-humano, a hífen. Não se usa, no entanto, hífen informações que contêm, em gerais, prefixo desde. Então, se o segundo elemento perdeu o H inicial, então, se desumano não tem H, quando ele, né, desumano tem H, então ele fica junto. Ele só vai separar se tiver H, ok? Desumidificar, inumano, etc.
Palavras que perdem a noção de composição. Olha lá, girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas, todos esses aqui não vão ter, tá? Bem. Gente, alguma dúvida? Porque isso aqui é bastante conteúdo. Alguma dúvida? Ai, que bom. Vamos lá, agora vamos falar sobre translineação, né? A gente vê também isso aí muito, né? No português, né? Que acontece bastante, principalmente quando a gente vai escrever textos. Então, quando a palavra não cabe na mesma linha, né? Quando eu estou escrevendo um texto, geralmente, a palavra não cabe inteira na mesma linha. Nós temos que dividir. Então, a gente sempre coloca, né? Uma parte na mesma linha, a outra na seguinte linha. Assim, essas mudanças chamam-se translineação. É esse processo que nós fazemos naturalmente, ok? Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras em que há um hífen ou mais, né? Se a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata. Então, ou seja, né? Se há hífen na palavra, né? Na combinação de palavras em que há um hífen ou mais, né? Se a partição, na hora que a gente, né, faz a partição da palavra, coincide com o final de um dos elementos, então nós temos que repetir o hífen. Por exemplo, olha, eu estou falando sobre serená-los, né? Serená-los ou serená-emos. Então, eu tenho que colocar o hífen, aí depois eu coloco o outro hífen, los. Então, eu coloco dois hífens, tá ok? Por quê, professor? Porque temos que colocar a segunda regra, porque nós estamos fazendo uma partição de uma palavra que já tem hífen, tá? Então, você tem que sinalizar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai diferenciar o hífen normal da translineação, né? Por exemplo, o primeiro vai ser o hífen da translineação. E o segundo hífen vai ser do vocábulo composto, tá? Então, olha lá, vice-almirante, mesma coisa. Eu coloco um, né, na outra linha, depois um, o hífen de novo, almirante. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, tudo bem. Que bom, gente, que estou sendo bem objetiva, né? É assim que eu gosto de ensinar, bem objetivo mesmo. Um dos objetivos dessa regra, eu já falei. Exemplo, enquanto esperavam uma contraproposta, né, os rebeldes planejavam, na verdade, um ambicioso contra-ataque. Então, ali nós mostrando, né, o hífen. Como os prefixos bem, com os prefixos bem ou mal, mais palavra iniciada por vogal. Nas palavras compostas com os advérbios bem e mal, em que a segunda palavra começa com consoante, ocorre a junção de palavras. Então, ou seja, gente, mal, né, bem e mal. Vamos lá. Nesse caso, do bem e do mal, a gente, quando a gente depois, né, depois do mal, inicia com vogal, por exemplo, mal posto, né? Ele inicia bem mal, e depois nós temos a vogal. Mal posto. Então, nesse caso, nós não temos hífen, ok? Então, mal posto, mal criado, mal mandado, bem feito e bem querente não tem hífen. Então, começou com consoante, tem hífen. Vamos ver nos casos, né, que há hífen, ó. Bem posto.
Atuando como uma exceção do advérbio bem, pode se manter autônomo, inclusivamente em palavras começadas por consoantes. Então, gente, olha só. Às vezes o mal posto, ele vai ocorrer junção. Mas na hora que eu falo bem posto, ah lá já muda. Tem que colocar o hífen. E se tivermos os prefixos bem e mal, mais palavra iniciada por vogal ou H, a hífen. Então, nós temos que ficar aí, né, de olho mesmo no hífen. Vamos lá, então. Exercício, para finalizar, né, nossa aula. Exercício, tarefa. Assinale a alternativa na qual o hífen esteja empregado incorretamente. Então, olha lá, o hífen foi empregado incorretamente. Qual é, gente? Foi empregado incorretamente. Vocês sabem dizer qual é? Número um, número um? Pode colocar no chat, tá? Essa pegou, mas acho que é a B. Deixa eu ver. Será É que é, micro-organismo? será que é letra B, gente? Gente, será que é letra B? Presta bem atenção na letra B, hein? Micro-organismo. Eu tenho encontro de duas vogais. Tem que ser um incorreto. Não é o correto, é um incorreto. Ah, o incorreto, desculpa, incorreto. É. Está errado. É, tranquilo. Só preste bem. Mal-humorado, né? Não, está incorreto, não tem if no mal-humorado. Letra Hum, D, de dado? não, Gente, gente. Esse tá não, certo. Mal-humorado tá certo. né? Aham. Porque nós temos nós separamos mal-humorado. Por que que esse mal tem? Ó, porque lembra que eu falei que bem ou mal, mais palavra iniciada por vogal, aí tem ou H, então se mal-humorado começou com H, então ele depois a segunda, né? Começou com H, aí tem. Qual que é, gente? É letra E. Muito Pode bem, iniciar? Amanda. É antissocial. Antissocial tá É. errado aqui. Por quê? Antissocial, na verdade, lembra quando eu falei que quando nós temos, né, a segunda parte, né, segunda palavra, começando com S ou R, eu falei que nós temos que fazer mesmo? O que que nós temos que fazer mesmo, gente, nesse caso? Quando nós temos, por exemplo, uma palavra, né? Ali, nós temos o primeiro elemento e o segundo elemento. O primeiro elemento, eu falei, quando o segundo elemento começa com S ou R, o que que eu faço? Alguém lembra? Qual é a forma correta dele? Duplica-se essa letra. Duplica-se essa letra e A ela letra. permanece o quê? Normal, não está duplicada. Junta. Então, ou seja, muito bem, gente, muito bem, mas vocês estão prestando atenção, tá? Eu estou gostando de ver. Letra E, antissocial, ou seja, antissocial com dois S's e junto, tá? Então, vamos Uhum. voltar lá à regrinha, ó, só para a gente conferir. Ó, a regrinha fala, a regra, né? Olha lá, antissocial é incorreto. O correto seria, né, antissocial com dois S's, ok? Esses exercícios pega a gente, né? Vamos lá. A próxima, né, para a gente terminar aqui. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Agora é corretamente. Agora é corretamente. Pode fazer, gente.
Posso corrigir? Posso corrigir, gente? Alguém já tem resposta dessa, da número 2? Vou corrigir então, ó. Vamos lá. A gente agora tem que falar se foram grafados corretamente. A letra A já começa errado ali, né? Porque heróico não é acentuado, tá, gente? Heróico não é acentuado. Letra B, água de coco. Tá certo. Antes de ontem. Mas feiura não é acentuado. Feiura é sem acento. Então, a letra B também não tá certa. Letra D, mini saia, ok. Cosseno, tá errado. Porque, na verdade, o cosseno aqui é com 2 S, tá? Porque lembra que eu falei? Segundo elemento começando com S, a gente dobra o S, ok? Cosseno. Então, só ficou restando mesmo a letra C nesse caso, tá? Antifracionário, por quê? Quando eu tenho encontro de duas vogais, eu separo. Fim de semana, também separo. Lembra do elemento? Leão marinho, olha lá, espécies zoológicas. Eu também uso o hífen, ok? Então, ficou letra C como correta. Tá ok, gente? Tudo certo? Deu para entender esse? Sim. Sim, deu para entender. Ok. Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Ó, Não. não, beleza. Gente, então vamos lá. Ó, na semana que vem, né? A gente vai começar a unidade 5 com pontuação, tá? E aí já vou explicar sobre o trabalho, tá ok? Mas eu vou colocar lá no grupo já algumas questões sobre o trabalho, tá? Já vou colocar lá o trabalho, o pessoal ir pesquisando. Esse trabalho, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse trabalho, na verdade, eu tenho que passar ele no dia 12, tá? Mas, né, eu tenho a feedback da atividade explicada para entregar para vocês até o dia 19. Então, para não ficar um prazo muito curto, já vou falar sobre esse trabalho hoje no grupo, tá? Para vocês já irem pesquisando, né? Já irem lá colocando, né? Fazendo pesquisa, porque aí vocês vão ter 2 semanas super tranquilo para vocês, né? Estarem pesquisando, ok? Estarem fazendo o Ok. trabalho. Esse trabalho vale 10 pontos, tá? Então, preste bastante, tomei bastante cuidado com a acentuação,
com palavras, tá? Não precisam usar palavras muito rebuscadas, muito difíceis, porque de repente vocês acabam, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Porque ao invés de, né, de vocês, vamos supor, ser mais objetivo, ou agir de forma, né, com as palavras de vocês, mas eu percebi que vocês estão entendendo o que vocês estão falando. O importante é passar a mensagem, né, de acordo com a norma culta, a norma padrão, né? Tipo assim, sim, com acento, com vírgula, com ponto final, tudo direitinho, mas não precisa ser aquela coisa, né? Nossa, texto de, de, né, usando aquelas palavras totalmente rebuscadas, né? Aquelas palavras assim. Então, não precisa, tá? Podem ser simples, façam do jeito de vocês. Só tomem cuidado na parte de acentuação, na parte, né, da norma culta, da norma padrão, né? Não usar abreviações, tudo direitinho. E, né, pesquisarem. Vocês podem acrescentar coisas no trabalho, podem acrescentar coisas que vocês acharem interessante da pesquisa, podem colocar fonte. É muito bom vocês citarem a fonte que utilizaram. Uma outra ideia, né, que eu tenho assim para dar para vocês, em questão de pesquisa, né, para passar para vocês, é o seguinte: lá no Google existe o Google Acadêmico, tá? Que são os trabalhos que nós utilizamos geralmente em TCC, né, em trabalhos assim de finalização. Então, podem pesquisar no Google Acadêmico. Dentro do Google mesmo, você coloca Google Acadêmico. E aí você joga, né, lá no próprio Google Acadêmico o que você quer falar. Na hora que você joga o assunto, por exemplo, nós vamos falar sobre morfologia, né? Eu vou falar sobre o substantivo. Aí você coloca lá, substantivo no Google Acadêmico. Clicando lá no Google Acadêmico, vai aparecer uma série de trabalhos, de TCC, de vários trabalhos que vocês podem ler e vai te auxiliar a fazer o trabalho. Lembrando que, né, só depois cita na fonte direitinho, tá ok? Que vocês utilizar. Gente, vou finalizando a aula por aqui, tá ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, pode chamar no meu WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. Eu vou colocar agora sobre o trabalho no grupo, vai estar todas as informações lá direitinho, tá ok? Fiquem com Deus, né? E vejo vocês na próxima semana, ok? Tá ok. Tchau, boa noite. Ótimo final Semana de que semana vem. para vocês. Igualmente. Tchau, Tchau. tchau, Tchau. tchau.